13. A verdade é fogo. Árvore evangélica. O mesmo que árvore iniciática das antigas revelações. É bom pensar acima de mundos, continentes, países, raças, povos, nações, religiões, seitas, livros, homens, instituições e estatutos humanos, títulos e nobiliarquias de invenção humana, etc. Cuidem com carinho do que afirmam os capítulos 14 e 19 do Apocalipse, porque outros tempos significarão outras responsabilidades. Também se diz árvore da vida, do bem e do mal, porque a iniciação faz conhecer, esclarecendo, e, portanto, aumenta a responsabilidade. Vide no Gênesis e no Apocalipse. A prudência manda não dogmatizar. O grande inimigo, fermento farisaico, reino do puro espírito. Lá não entrarão ignorantes, indolentes, covardes, hipócritas, ciumentos, vaidosos, mentirosos, idólatras, feiticeiros, assassinos, ladrões, etc. Com a lei e o Cristo, tudo. Contra, nada. Para quem cair ou desviar-se, levantar-se e retomar o caminho, muito merece o pecador que muito se arrepende, mas em obras, não em discursos ou aparências. Vergonhoso, a lei desprezada e o Cristo ainda crucificado. Fácil, fazer discursos, aparentar, querer mandar nas consciências alheias. Difícil, dar dignos frutos pelo exemplo. Um grande capítulo, o 22 do Apocalipse. Cuidado com a falsa ciência, a falsa bondade e derivados. Fora da divina ordem moral, tudo leva ao pranto e ranger dos dentes. Concludente, negar não é resolver. Dificultoso, dizer coisas graúdas a criaturas ainda miúdas. Espíritos embrionários procuram fora, por artificialismos, aquilo que trazem dentro e só poderão encontrar através de obras decentes em sociedade. Fato: ninguém se aproximará do reino do puro espírito sem se afastar do reino do mundo. Entretanto, sem usar o mundo, ninguém o fará. Entendam bem. Mais honras e mais glórias. A quem, à frente de legiões imediatas, comandou o adensamento das energias para a Terra chegar a ser um mundo sólido habitável. A quem a comandou, com sabedoria e amor, até aqui. A quem deixou a divina modelagem e generalizou a revelação. Ao divino amigo Jesus, convocado a ser mais na direção de mundos e humanidades. Todo o amor, toda a dedicação e todo o devotamento pela eternidade. Todos somos irmãos, todos para lá iremos, e reconhecer, amar e servir aos mais hierarquizados na ordem divina corresponde a amar a Deus acima de tudo, pois a hierarquia, na criação em geral, faz parte das leis divinas. Fácil de compreender. Onde quer que haja ainda processo evolutivo em função, forçoso é haver elevações e modificações de comandos em todos os graus da escala. Muitas e profundas modificações haverá com o advento da maturidade. Para o homem comum, seria profundamente bom se soubesse isso. A verdade que livra desconhece os valores religiosos ou sectários e seus derivados, porque só reconhece as obras, o comportamento em sociedade, aquele que a justiça divina vê em secreto. De suma importância, enquanto informamos, responsabilizamos. Não é por acaso e fazemos votos, cada um considere os efeitos sobre o próximo dos seus bons ou maus exemplos. Pingo por pingo, tudo será contado, e com mais rigor,
por causa da evolução nos conhecimentos gerais e dos grandes benefícios advindos das conquistas científicas. Tradição. A tradição encerra o negativo e o positivo de tudo quanto a humanidade conquistou em milhões de anos, atravessando eras, ciclos e civilizações. É necessário discernir, e muito, para não cometer graves faltas contra o dever de atingir a sagrada finalidade. Sem mudar, quem deixará de ser odre velho? Sem mudar, quem deixará de ser pano velho? Cuidado, pois, com os fanatismos por religiões, seitas, doutrinas, homens, livros, bandeirolas quaisquer e derivados. Justiça divina. Ela assim diz: vai e ama teu próximo, porque só assim estarás amando a Deus. Eu não tenho religião nem seita, porque sou verdade. Assim tem sido. O último profeta é sempre esfolado em nome do penúltimo. Entretanto, a verdade que livra continuará a sua obra divinizante no imo de cada filho de Deus, custe o que custar. Hipócritas. Pouco ou muito, um religionário é sempre um hipócrita, porque vive pretendendo dividir a verdade que livra. A verdade que livra, sendo autossuficiente, faz autocompetentes. Medo do fogo é para quem tem rabo de palha. Remédio contra a ignorância. Jesus avisou, e para sempre, que a quem bater far-se-á abrir, a quem chamar dar-se-á resposta, e a quem pedir ser-lhe-á dado. Mistério e milagre. Argumentos de ignorantes ou de exploradores de ignorância. Em Deus tudo são leis, elementos e fatos. Pranto e ranger de dentes. Os lugares de pranto e ranger de dentes estão repletos de religiosos, sectários, fanáticos por bíblias, codificações, mensagens mediúnicas, homens, livros, instituições ou estatutos humanos. Lá, porém, não vão parar os que amam e praticam a verdade, o amor e a virtude. É difícil compreender? Generalização da revelação. Entre as 19 vezes que dela trata o Velho Testamento, a mais explícita se encontra no capítulo 2 do profeta Joel, Joel 2:28. Quem viria realizá-la? Jesus foi quem batizou em espírito ou revelação. Vide sobre isso as palavras de João Batista, João 1:33. Qual a função da revelação? Vide em João capítulos 7, 14, 15 e 16. Como Jesus executou o batismo de Espírito, vide o livro dos Atos, capítulos 1, 3, 4, 7, 10 e 19. Como faziam os apóstolos as suas sessões espíritas, vide na primeira epístola aos Coríntios, capítulos 12, 13 e 14. Prudência. Cuidado com a aquisição de Bíblias, porque muitas edições estão sendo deslavadamente adulteradas. Lembrança. A verdade que livra pode ser anunciada através de Bíblias, codificações e mensagens. Porém, delas não dependerá jamais. A verdade é senhora e não escrava. Avisos e auxílios virão de fora, por vários caminhos e de muitos modos, mas a realização dependerá da consciência de cada filho de Deus. Perante a justiça divina, apresentam-se todos os filhos de Deus, não, porém, as Bíblias, codificações e mensagens, e são muitos aqueles que rumam para os lugares de pranto e ranger dos dentes, porque confiam em suas leituras, deixando de lado a decência de conduta. A grande hora apocalíptica, se chegou a hora, através da restauração da doutrina da verdade, de se intensificar a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, também chegou a hora,
neste planeta, de cada filho de Deus pensar em termos de verdade, amor e virtude, a fim de viver em termos de conhecimento, certeza e bondade. Não remetemos quem quer que seja aos religiosismos e sectarismos, antigos ou modernos, mais ou menos fantasiados, mas sim à própria consciência, porque, com ela, somente com ela, é que se apresentará perante a justiça divina, a fim de responder pelas próprias obras. Para os verdadeiristas, quando Moisés começou a ensinar, não o quiseram receber. Contra os profetas levantaram-se com perseguições e assassinatos. Contra o Cristo modelo, desde o berço perseguiram-no, até consumarem a criminosa ação no Calvário. E tudo por aqueles que, em todos os tempos, forjaram igrejinhas clérico-farisaicas, instituições ou estatutos mandonistas. Lembramos, entretanto, que os tempos são outros, e o abandono e o desespero cairão sobre tais falsos obreiros. Conceitos humanos. O homem pensa como pode, e não como quer, e para pensar melhor terá que progredir em seus conhecimentos. Consegui-lo-á com dogmas, ranços, ferrugens, religiosismos, sectarismos, farisaísmos, etc. Revelações iniciáticas, escolas de verdade, amor e virtude, vindas através dos Vedas, Budas, Zoroastros, Hermes, patriarcas, profetas, Orfeu, Pitágoras, o Cristo modelo, etc. Religiões e clérico-farisaísmos, invenções de homens ou agrupamentos menos honestos, que, em nome dos grandes reveladores, organizaram programas formalistas, explorações idólatras, políticas e outras mais, chegando a blasfemar do ministério da revelação, com o que deram incentivo à ignorância, ao materialismo, à brutalidade e à imoralidade que assaltou a humanidade, tornando-a vítima de catastróficas consequências. Bíblias, codificações e mensagens. Cada grande revelador as fez, relativamente, para com a verdade. São obras incompletas, falhas e omissas que terão que sofrer alterações progressivas consoante a evolução humana. Todavia, grandes interesses subalternos sempre estiveram em jogo e por muito tempo ainda estarão, entravando os progressos necessários. Revelação, comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, é o chamado ministério do Espírito Santo ou Santos Espíritos, e a generalização dessa graça do céu deve-se ao Cristo modelo. Vide o livro dos Atos dos Apóstolos, vide o livro O Novo Testamento dos Espíritas, que contém todos os informes a respeito, e de modo livre, fora e acima de igrejinhas quaisquer. É uma obra sem paralelo sob muitos aspectos. Espiritismo. Elias, como Cristo prometeu, viria restaurar a doutrina do caminho da verdade que livra. Começou a tarefa como João Hus e não a terminou como Kardec. Espiritismo é síntese iniciática total. Não é questão de cientificismos, filosofismos ou religiosismos humanos. Isso tudo que terá de mudar muito. Confundir espiritismo fundamental com os conceitos humanos, por mais honestos que sejam, é cometer erro crasso. A síntese iniciática total leva à verdade, ao amor e à virtude, diante do que cientificismos, filosofismos e religiosismos se deverão curvar. Não confundir o espiritismo com os espíritas é o melhor modo de evitar dogmatizações e farisaísmos prejudiciais. Faça-se de tudo para não cair em antigos erros clérico-farisaicos, tais como a criação de grupinhos mandonistas sob os mais diferentes pretextos e até sem pretextos. A última palavra.
Ninguém sabe quando será dita a última palavra sobre a verdade, o amor e a virtude. Isso que é o espiritismo fundamental. As testemunhas fiéis e verdadeiras. O Apocalipse as anuncia, porque fora delas tudo é falho, tudo é caminho de trevas e sofrimentos. Ninguém jamais passará por cima delas. Primeira testemunha. Os 10 mandamentos da lei de Deus. Segunda testemunha, a divina modelagem do Cristo. Juiz absoluto, Deus. Juiz relativo, a consciência de cada filho de Deus que através do livre-arbítrio age e se responsabiliza. Reino de Deus ou da verdade está dentro de cada um e não virá com mostras exteriores, como Cristo modelo ensinou. Fatores construtivos: moral, amor, revelação, sabedoria e virtude. Para controlar: bolso, estômago, sexo, orgulho, egoísmo, etc. Caminhos de treva: tudo quanto está fora das 2 testemunhas. Apocalipse, capítulos 14 e 19. Muitos diretores passarão até a consumação evolutiva da humanidade, mas a direção nunca mudará, isto é, a lei e a divina modelagem não passarão jamais, embora a escalada evolutiva force, de ciclos a ciclos, modificações nos postos de comando. A autoridade administrativa pertence aos postos de comando, as delegações e os indivíduos irão passando por eles normalmente. Aos terrícolas ainda é difícil conceber certo sobre os altos condutores de mundos e humanidades, mas é bom começarem a pensar nisso, porque ninguém é especial perante Deus e todos terão que lá chegar. Fase de maturidade. Findando a juventude, começará a maturidade, e com ela a vitória sobre tudo quanto até aqui pareceu bom. Em termos de religiosismo, sectarismo, simulações, idolatrias, fanatismos por homens, livros, instituições ou estatutos humanos. Trágico esquecimento. No capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, Paulo reporta-se ao batismo de Espírito, expondo as 9 mediunidades fundamentais, ou mais vulgares naqueles dias. A mais necessária tem sido a mais esquecida, que é o discernimento dos espíritos comunicantes. Outra advertência, capítulo 4 da primeira carta de João Evangelista, sobre o discernimento dos espíritos comunicantes. Espíritos comunicantes. Ninguém é autoridade senão a lei de Deus e a divina modelagem do Cristo. Quem estiver fora, seja qual for o rótulo com que se apresente, deve ser posto de lado. Uma é a divina ordem moral que rege o infinito, e, portanto, encarnados e desencarnados a ela estão sujeitos, saibam ou não, gostem ou não, queiram ou não. O mais tudo é relativo, são ciências, filosofias, artes, etc. Muita sujeira. Isso é o que fazem muitos encarnados e desencarnados em nome da revelação, mas a justiça divina de tudo cuidará. Senhor, Senhor, assim vivem berrando nos lugares de pranto e ranger dos dentes, crédulos e incrédulos, porque a justiça divina desconhece pretextos humanos, mas conhece as obras sociais. O novo diretor planetário. Os capítulos 11, 12, 14, 19 e 21 tratam daquilo que lhe competirá fazer, aplicando as 2 testemunhas fiéis e verdadeiras, que são a lei de Deus e a divina modelagem do Cristo. O Apocalipse é simbólico nas suas lições, mas é espírito e verdade nas suas profecias. Entendam ou não, mas a vara de ferro, significando exigências maiores perante a era da maturidade, entrará em função. O poder da bondade será reconhecido e será muito infeliz quem não o reconhecer em suas obras.
De João Hus ao meado do século XXI, é o tempo de transição, marcado por grandes ensinos e convulsões para que a humanidade entre na fase de maturidade espiritual. João Hus começou a reforma, divulgou o evangelho da letra e restaurou a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas para advertir, ilustrar e consolar a encarnados e desencarnados. Assim é que dele falarão, nos milênios por vindouros, aqueles que herdarem a terra dos futuros ciclos. Zelos. A falta de zelos não é pior que o excesso de zelos. Encarando com boa vontade os erros humanos, de caráter iniciático, temos os escribas e fariseus hipócritas, em sua função criminosa, por excesso de zelos. A má-fé, em termos de explorações de variada ordem, é crime de outros graus, e muito mais caro custará. Régua, prumo e nível. A lei de Deus, o Cristo modelo e a revelação. Ninguém jamais se edificará devidamente desprezando essas ferramentas. Denominador comum. Com os ensinos transmitidos sobre a divina essência criadora, sustentadora e destinadora, sobre a centelha espiritual, o processo evolutivo através dos mundos e das vidas e a sagrada finalidade a ser atingida, com o reconhecimento da lei como código de conduta, do Cristo como divino molde e da revelação como fonte de advertências, ilustrações e consolações, todos virão a reconhecer um denominador comum para efeito de lances progressivos. Esse denominador comum chama-se oportunidades. Oportunidades. Em Deus não há mistérios, milagres, favores ou desaforos. Suas leis são eternas, perfeitas e imutáveis, e todos terão as mesmas oportunidades para serem, viverem, agenciarem fatores, conhecerem, praticarem e assumirem as devidas responsabilidades. Testes. Deus não tenta, porém testa. Através de suas leis, ele oferece oportunidades no seio da criação e da família espiritual, para que o filho, individualmente, cresça em amor e sabedoria. Lembrem-se destes fatores: missões, provas e expiações. Missões, provas e expiações. As missões e as provas são escolhidas, mas as expiações são impostas ao filho que transgrediu a lei de harmonia. Entretanto, é bom lembrar, tais fatores intercalam-se, e muito, por causa da ingerência dos méritos pessoais. No comum dos indivíduos, entram em porcentagens os fatores missionários, as provas e as expiações, e seria muito difícil precisar as devidas porcentagens. Porém, nos casos de exceção, para melhor ou para pior, manifestam-se os fatores bastante pronunciados. E tudo fazem os planificadores de roteiros encarnacionistas para o melhor aproveitamento dos indivíduos. Necessidades. Todos são dependentes, ninguém se basta. Eis uma realidade a ser tremendamente sopesada e que, infelizmente, não o é. Por causa desta negligência, as ferramentas chamadas bolso, estômago, sexo, orgulho, egoísmo, etc., fazem estragos terríveis na estrutura moral dos indivíduos. Todos são necessitados e todos se devem mútuos deveres em esforços fraternais. E quando a fraternidade falha, o pranto e o ranger dos dentes aparecem como prêmios. No mundo espiritual, se Deus permitisse levar os encarnados de quando em quando para uma visita aos milhares de reinos espirituais ou céus, tudo mudaria, e muito depressa, em termos de fraternidade humana, porque a começar dos abismos tenebrosos da subcrosta até os mais luminosos e gloriosos reinos, tudo quanto se vê testemunha o comportamento dos indivíduos durante a encarnação.
Tudo é resultado daquilo que fez, de como procedeu no seio da família humana. O grande cenário, o mundo espiritual, para onde todos irão, é o grande cenário onde todos terão que se mostrar, queiram ou não, gostem ou não, saibam ou não, porque as leis de Deus não mudam, de cima para baixo, ou de baixo para cima, ou de fora para dentro e vice-versa, do planeta, tudo vale como amostra viva do que querem dizer as palavras evolução e merecimento. Evolução. O grau atingido pelo espírito, não se contando agravos ou desagravos. O indivíduo sem crimes a resgatar, porém sem mais evolução do que aquela já realizada. É o que é, nada mais. E para chegar a ser mais, terá que evoluir normalmente. Merecimento. Todos recebem através das obras praticadas durante a encarnação, de acordo com elas, e, portanto, deve o encarnado viver com essa noção dos fatos. No âmbito do seu grau evolutivo, tanto pode subir pelo bem que fez, como pode descer na escala social, enquanto tiver que resgatar pelo mal que fez. Não perde na evolução íntima, mas impõe-se-lhe limitações na área social, enquanto durarem os agravos. Em muitos casos, de elevadas transgressões da lei de harmonia, de que trata totalmente a lei de Deus, terá que sofrer longos tempos nas trevas e em dolorosas encarnações. Quem se quiser cuidar bem, antes de agir, lembre-se da lei e do Cristo modelo. E se houver ainda, por ignorância, quem pensar valer-se de artimanhas religiosistas, de simulações compradas aos mercenários da idolatria, os quais se fingem de ministros de Deus, lembramos no sentido de que mudem de ideia. A grande mudança. A mudança é no sentido de confiar na verdade, no amor e na virtude, abandonando para sempre todos os mentirosos e comprometedores exteriorismos religiosistas. Quem chegar ao mundo da espiritualidade para merecer os reinos de luz e glória, deverá apresentar obras de amor e sabedoria. De religiosos, cientistas, filósofos, etc., os lugares de trevas estão cheios. O poder das formas. Quanto mais para junto do planeta sólido, mais vão-se os reinos adensando ou a matéria concernente ao meio ambiente, tornando-se grosseira e pesada. Quanto mais para fora do planeta, tanto mais eterizada, luminosa, harmoniosa, perfumada e musical é a matéria, chegando a níveis divinais impossíveis de descrever. A sabedoria e o amor, mas a sabedoria das leis morais e o amor vivido é que guindam o Filho de Deus a reinos de tais níveis. Desejar é quanto basta para ter, e de modos tão diferentes das leis grosseiras do plano sólido e dos reinos de trevas que, se fossem totalmente expostos ou explicados, as mentes terrícolas não entenderiam. A parte de Deus. Deus dá, avisa e responsabiliza. Colaboramos na feitura das Bíblias, codificações e mensagens, e agora avisamos sobre a fase de maturidade, na qual a humanidade entrará, crescendo em direitos e deveres. Entendem o aviso? Porque nunca houve uma passagem de era ou ciclo de real significação para a história do planeta ou da humanidade sem o seu correspondente grande aviso. Vide nos capítulos 14 e 19 do Apocalipse, as profecias que para a era atual correspondem. Eficiência. Por estar a humanidade deste planeta ainda em grau bastante inferior, mais são os incrédulos do que os crédulos no que concerne às coisas da verdade que livra. Como medida de prudência, aconselhamos ao trabalho eficiente na ciência de fazer o bem, porque tudo acontecerá, e quem boas obras tenha praticado, méritos terá a seu favor. Esperar merecendo
Tal é a vantagem. Absurdo. É absurdo dogmatizar nas verdades reveladas, mas é sábio viver para as verdades em contínua revelação. Naquelas falam os dogmáticos e formalistas, aqueles que exploram os simplórios, que pensam que Deus acabou no passado, quando enviou mestres iniciados, profetas, o Cristo modelo, etc. Mas, nas verdades em contínua revelação, confiam, por serem inteligentes e honestos, aqueles que vivem para desabrochar em si mesmos a verdade, o amor e a virtude. A criação é viva, una, vibrante, contínua, progressiva e perfectível. Quando todos souberem pensar com inteligência e honestidade, a praga clérico-farisaica terminará e a humanidade andará mais depressa rumo à perfeição crística. Se o anjo, espírito ou alma, de nome Gabriel, comunicou-se com Zacarias para anunciar que ele seria o pai do precursor, é porque isso é fenômeno comum na criação. E quem quiser reconhecer isso, procure nas 11 Bíblias da humanidade e verá que as verdades espíritas lá se encontram. E se forem procurá-las nos infindos mundos e humanidades, lá as acharão como acontecimentos normais, porque as leis divinas são eternas, perfeitas e imutáveis. Se Maria conversou com o mesmo Gabriel, se os magos ou iniciados viram legiões de anjos, espíritos ou almas, se José, avisado por sonho, fugiu com Maria e o menino, se Jesus tinha os anjos, espíritos ou almas subindo e descendo sobre ele, se notem bem, todas essas coisas aconteceram, é porque pertencem ao rol das verdades comuns da criação de Deus. Ser cristão é imitar o Cristo divino modelo. Alerta. Saber é muito importante, mas aplicar bem é muito mais ainda. Portanto, acima de fanatismos religiosistas, de grupos quaisquer, sob pretextos quaisquer, o que convém é conhecer a verdade e produzir o bem, porque Deus é Senhor de tudo e de todos, e jamais será escravo de tabelinhas inventadas por homens para a defesa de suas panelinhas. Cresçam em espírito, vivam para as verdades fundamentais e procurem herdar a terra dos futuros ciclos. Grandes, muito grandes abalos advirão antes da era da maturidade chegar, mas os imitadores do Cristo tudo suportarão e alcançarão a justa vitória. O gosto da verdade. É muito infeliz aquele que procura a verdade, mas não pelo gosto da verdade, e sim para acobertar, defender ou aliciar interesses mundanos. Também não é feliz aquele que busca a verdade como fábrica de prodígios com que se beneficiar. Feliz é quem procura a verdade pelo gosto da verdade, fora de interesses subalternos quaisquer, pelo fato de saber que, mais horas ou menos horas, terá que deixar o plano carnal para responder pelas suas obras perante a justiça divina. Cantar hinos de louvor, proferir longos discursos, inventar simulações e sacramentos, ler constantemente textos bíblicos, realizar sessões espíritas, ler mensagens mediúnicas, conhecer de Deus, das leis, do Espírito, etc., do mais que for possível. Tudo isso, repetimos, não garante regalias celestiais a quem quer que seja. Quem garante regalias celestiais é o amai-vos uns aos outros. Essa realidade que não se escraviza a bandeirolas religiosistas quaisquer. A todos os segundos, aporta no mundo espiritual recém-chegada da carne, grande quantidade de irmãos. Eles se apresentam e se julgam especiais perante Deus por terem tido esta ou aquela filiação religiosa ou sectária, por terem conhecido filosofias, iniciações, ciências teológicas, etc.
chegam a reclamar aos brados os seus pretensos direitos adquiridos, mas a justiça divina, por ser divina, apenas considera as boas obras praticadas, o amor dinamizado em termos de bondade, e avisa-os sobre as novas oportunidades que o céu lhes concederá, para que voltem ao plano carnal, onde terão possibilidades de saber, pensar, sentir e agir como quem realmente deseja vir a ser espírito e verdade. Sinais apocalípticos. Eles jamais virão através de milagres e fatos misteriosos, porque isso em Deus não existe. A ignorância humana, ou a má-fé, é que dão crédito e circulação a semelhantes estultícias. Portanto, para todos os acontecimentos, haja quem pense fora e acima de enigmatismos e outras nulidades. Já foram muito longe as interpretações sibilinas, das quais grupos capciosos têm tirado rendosos proveitos, com agravos para a evolução humana em geral. Sereis obrigados a marchar com os acontecimentos, auxiliando ou prejudicando, amando ou odiando, sofrendo ou gozando, porque as leis determinantes a isso vos forçarão, na carne ou fora dela. Sabereis das mudanças cíclico-históricas e das permutas na direção de todos os postos, porque isso é comum na ordem divina. Apenas, se quiserdes realmente pensar como dignos filhos de Deus, procurai elevar a mente e o coração, porque as leis básicas jamais mudarão. O cordeiro dará lugar ao cavaleiro branco, o menino maravilhoso virá à direção planetária, mas ninguém deu e ninguém dará o céu, de graça ou de favor, a ninguém. Convém que entendais isto, e muito bem.